Quando você trouxer um cãozinho para casa, uma questão que vai vir à tona e não tem como escapar disso, ainda mais no universo que a gente vive hoje na questão de cuidados com os cães, vai ser com relação a broncas. Broncas e punições que você pode vir a dar para o seu cão, ou o que eu faço para não dar bronca, para não punir. Isso vai vir à tona, não tem como. Sempre é uma questão muito polêmica até falar sobre o que é bronca, o que é punição, quando que eu posso dar, quando que eu não posso dar, é normal dar. Então vamos tentar explicar algumas coisas aqui com relação a broncas e punições. Quando você dá uma bronca no cão, e aí vamos considerar bronca aquilo que você fala para o seu cão. Uma bronca é uma coisa verbal, é uma coisa que você externa verbalmente para o seu cão. Isso tem muito mais a ver com o que você está sentindo do que necessariamente algum ensinamento que você vai passar para o seu cão. A bronca ela é geralmente uma satisfação mais pessoal, você dá uma lição de moral, vamos dizer assim, porque você vai falar para o seu cão o que você não gostou ou por que você não gostou do que ele fez. A gente acaba usando, às vezes, termos que a gente usa com os humanos para poder dar uma bronca no cão, né? Fala, por que você fez isso? Você não gosta de mim? Olha só como é que tá isso aqui, olha essa bagunça. Então a gente fala isso por mais uma satisfação pessoal, como se a gente estivesse dando uma lição de moral para o nosso cão. Muitas vezes a gente acha que só chamar a atenção do meu cão não é uma bronca. Então, por exemplo, você ouve muita gente falar do tipo, você precisa chamar a atenção dele, ele está fazendo isso porque você não chama a atenção dele. E aí o que seria o chamar a atenção? No meu ponto de vista, chamar a atenção é quando o seu cão está fazendo alguma coisa ou está mexendo em algum lugar que você não quer, e aí você simplesmente fala assim, ops, oh, sai daí, hey, oh, sabe? Isso para mim é o chamar a atenção. Ele é visto como uma bronca pelo cão? Sim. Porque foi um som que teoricamente assustou ele ou chamou a atenção dele para isso, e você não fez nada para resolver o que ele estava fazendo. Você simplesmente fez um barulho para poder chamar a atenção dele e ele parar de fazer aquilo que ele estava fazendo naquela hora. Então tem essa diferença no meu ponto de vista sobre uma bronca e sobre uma chamar a atenção. Todos eles levam ao mesmo caminho, porque você externa alguma coisa que você fala. Você fala alguma coisa para o cão. Não faz nada além disso. Você simplesmente joga aquilo que está dentro de você, as suas emoções, você joga para fora, para cima do seu cão. E aí a gente entra na questão da punição. O que é dar uma punição para o seu cão? A punição, a maioria das vezes, ela está relacionada a uma coisa física. Você realmente ter um contato físico com o seu cão e não necessariamente você bater no seu cão. É lógico que dentro da punição física existe você bater no seu cão, mas o fato de você segurar ele, de você deitar ele no chão, né, você impedir, você trancar o seu cão, travar ele aqui, isso é uma punição para o seu cão. Depende do contexto onde você insere isso, ele é considerado como uma punição. Até se você está achando que você está dando um carinho. Imagina que você quer pegar o seu cão e você começa a abraçar ele e você percebe que ele está assim, ó. Socorro, sai daqui, ele quer sair daquilo. Então naquele momento, aquilo que você achou que era um carinho, está sendo uma punição. E isso é de uma forma física. Sempre que a gente falar de punição, existe a punição física. Existe a outra punição, que é a punição psicológica. Essa, no meu ponto de vista, na maioria das vezes é o que vai trazer comportamentos indesejados ou causar alguns traumas no seu cão. Essas punições psicológicas, vou dar um exemplo aqui do que é uma punição psicológica. É você colocar o seu cão de castigo. Você pega, coloca ele no quarto, fecha a porta, deixa ele no escuro. Isso é uma punição psicológica. O seu cão está ali, ele não está sofrendo nenhum contato físico, mas a cabeça dele está numa situação de preocupação, de estresse, de medo, de receio, de não saber o que está acontecendo. E às vezes você acha que a punição psicológica ela é só uma coisa ruim, quando você também se colocaria no lugar do cão. Calma, deixa eu explicar. Quando você coloca o cão no quarto escuro, você imagina que aquilo é uma punição porque para você também seria. Você imagina que transformar uma realidade punitiva para você, psicologicamente falando, também é uma punição psicológica para o cão. E o que acontece? Você estar dando um brinquedo para o seu cão.
Você estar dando um brinquedo para o seu cão, você está se divertindo ali com ele. E em algum momento o seu cão pega e começa a ficar mais agitado, querer pular, querer latir, e isso é uma coisa que você não quer que ele faça. E aí você para de dar esse brinquedo para ele. Isso foi uma punição. Você parou de dar uma coisa que o seu cão estava querendo naquela hora. E psicologicamente para ele foi: por que eu parei de receber isso? Isso também é uma punição. A punição ela tem um caráter educativo. Diferentemente da bronca, a bronca ela não ensina nada. Principalmente porque você fala as coisas para o seu cão e na maioria das vezes o seu cão não entende aquilo que você fala. Você fala como se estivesse falando para um ser humano, né, da mesma espécie, usando palavras e interjeições e expressões que você utilizaria para um ser humano, e não necessariamente o seu cão vai entender aquilo. Você vai estar falando e não vai estar educando de forma alguma, não vai estar ensinando para o seu cão o que precisa ser feito. E por que a punição ela pode ser educativa? Porque quando você aplica a punição, você está querendo ensinar alguma coisa para o seu cão. Você põe a mão na massa, vamos dizer assim. Essa é a diferença de você punir e de você dar uma bronca. Existem técnicas de adestramento que vão utilizar a punição como um meio de chegar ao objetivo. Você nunca vai ver um adestrador ele utilizar broncas para poder ensinar alguma coisa para o seu cão, para poder adestrar o seu cão. Ele vai sempre utilizar em algumas técnicas, existem várias técnicas de adestramento, mas uma delas, ela utiliza também punições para ensinar o seu cão. E essas punições vêm nesse formato que eu lhe disse. Elas vêm em formato físico, ou às vezes elas vêm somente em formato psicológico, que é o fato de você estar brincando com o seu cão, e aí ele começou a apresentar um comportamento que você não queria, você parou de brincar com ele. Você evitou aquela brincadeira. Isso é uma punição psicológica para o seu cão que vai fazer com que ele tente mudar o comportamento dele para poder oferecer o comportamento que você quer e aquela situação continuar. Então existe sim um caráter educativo quando você utiliza uma punição. Pode ser estranho de falar, mas a punição pode sim ser usada como um caráter educativo. A punição física, ela é muito usada sim também em algumas técnicas de adestramento para poder ensinar o cão a fazer determinados comportamentos. Vou dar o exemplo aqui de fazer o cachorro sentar. Existe uma técnica para você ensinar o seu cachorro a sentar, que é através do uso da guia, da coleira, não importa se é a coleira de pescoço ou a coleira de peito, eu fiz assim, mas é a de peito e a de pescoço. Como que funciona a punição física nesse critério de adestramento? Quando você quer que o seu cão sente, você vai puxar essa guia de modo que cause um desconforto no seu cão. E aí a tendência do seu cão é se movimentar para trás para que essa tensão, esse desconforto pare. E aí ele vai sentar. Estou falando que esse é o método, o pensamento do adestramento com a punição é dessa forma. Não que necessariamente eu vou puxar e meu cão vai sentar. Existe uma técnica envolvida nisso, mas que utiliza essa punição. Ele coloca esse desconforto no cão para que o cão tome uma atitude e a punição pare de acontecer. Então você está ensinando o seu cão através de uma punição física para ele. Você botou uma pressão, ele parou, ele sentou e aí você soltou aquela pressão. Isso sim é uma punição física, mas que busca um ensinamento, não é simplesmente uma bronca. Se o seu cão começou a andar e você queria que ele sentasse, você ficar: senta, caramba! Senta! Por que você não senta? É diferente, a bronca ela não tem um caráter educativo para isso. Você precisa ensinar o seu cão o que você quer que ele faça. Quando você simplesmente dá uma bronca nele, você não está dando uma opção para ele do que ele precisa fazer. Você simplesmente jogou aquelas intenções suas, aquelas emoções suas para fora, mas você não mostrou para o seu cão o que você queria que ele fizesse. E aquilo era uma necessidade do seu cão. Ele só fez aquilo porque ele precisava fazer aquilo naquele momento. É uma coisa intrínseca dele. Se você não ensinar para ele ou não mostrar como você quer que ele se comporte na situação, você não pode dar uma bronca nele, porque você vai estar só externando as suas emoções. Por exemplo, tem o filme que eu chamo Denis o Pimentinha, até virou desenho depois. Mas o Denis o Pimentinha ele é um comportamento clássico de curiosidade infantil. A gente também tem depois de adulto, mas o infantil é muito mais aflorado porque está conhecendo tudo agora, tal.
Então, os cães também são curiosos, como o Denis, o Pimentinha. E o que acontecia no filme? As pessoas não ensinavam o Denis o que ele tinha que fazer. Elas simplesmente falavam, Denis, fica aí e não mexe em nada, não faz nada, fica sentado nessa cadeira. Só que aí o Denis estava ali sentado, ele olhava um monte de coisa nova, um monte de coisa diferente. Inclusive, uma das situações que eu lembro é ele na porta da casa, aí o senhor Wilson fala para ele, Denis, fica aqui, não mexe em nada. E aí tem um interruptor do lado do Denis. E aí o Denis fica ali, parado. E aí a mão dele começa a coçar, até filma a mão dele coçando assim, porque ele precisa saber o que acontece se ele aperta aquele interruptor. Isso é o que acontece com os cães também. Ele fica, não de apertar o interruptor, mas ele fica curioso de como são as coisas, o que acontece se ele bater aqui, se eu morder isso aqui, se eu pegar isso com a boca, qual é o gosto que tem, qual é a textura que tem. Ele tem essa necessidade. Então você precisa apresentar essas coisas, esses lugares, esses objetos para o seu cão. O fato de você querer que o seu cão fique num lugar diferente ou num lugar novo, com objetos e coisas novas, e ele não queira, pelo menos sentir o que quer, cheirar aquilo, chegar perto, você está se enganando. Tem cães que são muito mais curiosos que o outro, que vão ficar até um pouco mais tranquilo, mexer em poucas coisas, mas tem cães que vão querer mexer e cheirar, experimentar tudo que tem ali. Se você não apresentar esses lugares, esses objetos para o seu cão, ele vai sim fazer o que ele pode fazer para poder alcançar aquilo, para poder pegar, mexer naquilo, ver o que acontece. E aí você chega e dá uma bronca nele, ele não entendeu que ele não podia mexer naquilo. Ele só entendeu que aquele objeto, aquela coisa que estava ali, quando ele pegou, por algum motivo gerou uma reação em você. Mas isso ele não entendeu que aquele objeto ele não pode pegar. Ele sabe que vou receber uma bronca, uma punição, né? Uma bronca psicológica, mas ele não sabe o que ele precisa fazer. Então você precisa apresentar os objetos e a forma como o seu cão tem que se relacionar e interagir com esses objetos. A gente muitas vezes usa a palavra não, né? A gente usa muito isso. E você vai ouvir falar isso durante muito tempo enquanto você tiver cão. As pessoas falarem, precisa falar não pro seu cão. Você precisa falar não pro seu cão. Por que a gente faz isso? Porque a gente faz com os humanos. A gente fala não para as pessoas, a gente explica o que é o não e a gente vai falando não para tudo. Não faz isso, não pode isso, não toca nisso daí, não vai lá. A gente usa muito não e a gente coloca isso no dia a dia do nosso cão também, usar o não. Só que qual é a falha do não? O não, ele é uma bronca, porque você não explicou para o seu cão o que você quer que ele faça. Você começa a utilizar ele inconsequentemente em várias situações, porque quando você fala o não, você chama a atenção do seu cão e ele para na hora de fazer o que ele estava fazendo naquele momento. E aí você acha que o seu cão entendeu o que você quis dizer com o não. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas quando eu falo não, meu cão sabe que ele não pode fazer aquilo. É porque ele começou a relacionar o tanto de não que você usa como uma bronca. Ele não sabe o que ele precisa fazer naquela hora, mas ele sabe que assim que ele ouve aquilo, ele para de fazer o que ele estava fazendo naquela hora. Mas ele não aprendeu o que ele precisava fazer. Lembre sempre que é importante a gente ensinar para o nosso cão o que ele precisa fazer naquele ambiente, com aqueles objetos, com aquelas pessoas. A gente utilizar o não, ele dá um poder para a gente, porque quando você fala não, o seu cão para de fazer o que estava acontecendo. Mas não necessariamente ele sabe o que ele precisa fazer ao invés de simplesmente parar de fazer essas coisas. A gente acha que a bronca, ela vai ser sempre considerada pelo cão como uma coisa ruim. E lembra, a bronca é a questão verbal. A gente vai sempre falar, a gente não toca no cão quando a gente põe broncas. E aí, depende do tipo de relacionamento que você tem com o seu cão, o tipo de interações que você tem com o seu cão. Se você usa muito mais o não e as broncas para poder se relacionar com o seu cão vai entender que a forma de relacionamento que ele tem com você é através dessas situações, são essas interações. É através de um não, é através de uma bronca, apontando um dedo, falando mais alto com ele. A partir do momento que você não tem outras interações ou que o número de broncas é muito maior que as interações saudáveis, o seu cão vai começar a buscar e entender esse não, essa bronca, como uma recompensa para ele. É uma forma que ele tem de se relacionar com você. Então ele vai começar a criar mais situações que possam sim gerar uma bronca sua ou a famosa atenção,
você dar uma atenção para o seu cão do que se você tivesse ensinado ele e aumentado as atividades interativas saudáveis com o seu cão, as brincadeiras, as recompensas que ele ganha. Sempre que essa balança for maior, as broncas forem maiores do que as recompensas, o seu cão vai começar a entender a sua bronca como uma recompensa, porque ele não tem uma outra forma de interação com você. A única interação, ou a maior parte dela, é através de broncas. E ele vai começar a buscar. E aí, muitas vezes, as pessoas começam a dizer: ah, meu cão está fazendo isso de birra, para chamar minha atenção. Ó, para chamar minha atenção. As pessoas sabem disso, mas elas não entendem o que elas precisam fazer. Elas só conseguem continuar falando para o cão: para, você já fez isso, já falei. Muita gente, já falei para você que não é para fazer isso. Já te falei que isso é errado. Você está interagindo com ele e ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer. Não tem uma orientação para o seu cão, é somente uma bronca. E aí ela começou a virar uma recompensa para o seu cão. Quando a gente usa a punição como método de ensinamento, lembra que a punição ela é sim educativa. Existem as técnicas de adestramento que utilizam para isso, e você também acaba utilizando dentro de casa para poder corrigir alguns comportamentos. Ó o que eu disse, para corrigir alguns comportamentos. Não que seja para ensinar como o cão precisa agir naquela situação. Você corrige, você evita que o cão faça na hora aquilo, que ele pare de fazer aquilo, você está corrigindo o que ele fez. Existem punições que são punições personalizadas. Por que eu digo personalizadas? Porque você que está aplicando aquela punição. Existe uma pessoa aqui que faz com que aquela punição aconteça. E aí essa punição pode vir em forma de bater no seu cão, de pegar ele e colocar num outro ambiente, trancar ele em algum lugar, você espirrar um jato d'água no rosto, né? Na cara do seu cão, você fazer barulhos, gritar, tocar sirene, aí tem um monte de punições que podem acontecer. Você vai infringir um mal pro seu cão, e isso está diretamente relacionado à sua pessoa ou a uma pessoa específica. Então é uma punição personalizada, ela vai funcionar sempre que a pessoa estiver presente. E no cão ele vai começar a entender que aquela punição ela vem por sua causa. Então ela pode começar a gerar com que o seu cão queira ficar mais longe de você, porque ele sabe que a sua presença pode gerar aquela punição que ele tanto odeia ou que ele não gosta de receber. E aí existe uma outra forma que são as punições despersonalizadas, que são punições onde você não está presente ou você não é a pessoa que faz aquilo. Por exemplo, você jogar uma caixinha, uma latinha cheia de objetos que possam fazer barulho. Você pega e joga ela em uma direção, em algum lugar ou até mesmo no chão, e o seu cão não vai perceber que aquilo foi você quem fez. Ele vai ver que aquele objeto fez barulho, ele vai se assustar, ele vai parar, a sua punição funcionou na hora, corrigiu o que ele estava fazendo, mas não necessariamente ficou diretamente ligado a você. Então isso vai fazer com que o seu cão não tenha tanto receio de ficar próximo a você, mas também não vai estar ensinando nada para o seu cão e pode até gerar um trauma de barulhos. Outras punições despersonalizadas que a gente usa é quando a gente coloca alguma armadilha para o cão. A gente vai sair de casa, a gente sabe que o cão gosta de subir no sofá e eu não quero que o meu cão suba no sofá. Aí eu faço o quê? Eu encho o sofá ou de coisas que façam muito barulho quando ele subir, ou de alguma coisa pegajosa que quando ele suba grude nas patas dele e puna ele por ele ter feito isso, e aí ele não vai querer subir no sofá naquela situação, quando você não está presente. Entenda que sempre existe isso, a punição, se você está presente, ela vai funcionar toda vez que você estiver presente. Quando você não estiver presente, essa punição não funciona. Quando você coloca uma punição despersonalizada, ela vai funcionar quando você não estiver presente, mas quando você estiver presente, as coisas vão continuar acontecendo. No caso de subir no sofá, o fato de você, quando não está em casa, fazer uma armadilha para o seu cão não subir no sofá, ele talvez não suba quando você não está em casa, porque aquela armadilha está formada. Só que quando você está em casa, nada impede que ele suba. E aí você vai falar, pô, já não te mostrei, coloquei, não fez barulho quando você subiu. Mas quando você está, é uma outra situação, é uma outra realidade para o seu cão. E ele pode ser que ele queira subir sim no sofá, porque você está ali
e nunca aconteceu nada de errado quando ele sobe. Você não ensinou ele uma outra forma de agir. Na cabeça do cão, na maioria das vezes, é sempre uma continha de matemática básica que eles fazem para relacionar as situações. É sempre 1 mais 1. Uma situação ou uma pessoa com uma outra determinada situação que geram um resultado para ele. Ele sempre vai relacionar dessas formas. Até quando são comportamentos mais complexos que o cão precisa aprender, ele sempre transformou o bloco de coisas que ele conhece para poder inserir uma outra situação. Então aqui já tem um monte de comportamento complexo, uma gama de situações que ele já entendeu como funcionam, e aí você acrescenta mais uma. Você nunca coloca diversas situações para poder ensinar o cão, senão fica muito complexo para ele. Então, dentro das punições, o que acontece com o cão é isso, ele vai relacionar que a sua bronca ou a sua punição personalizada, ou o que seja, ela está relacionada a alguma coisa que aconteceu. Vamos focar ainda no subir no sofá. Então ele sabe que quando você está presente e ele sobe no sofá, não acontece nada. Então isso aqui para ele gerou uma situação. Na sua presença ele pode subir no sofá. Quando você não está presente, ou seja, a casa está vazia, não tem ninguém, e ele sobe no sofá e acontece uma situação, uma coisa ruim, ele entende que quando não tem ninguém e tem o sofá, ele não pode subir no sofá. Então ele fez a relação de 1 mais 1. Quando você dá uma bronca porque seu cão fez um cocô no lugar errado ou um xixi no lugar errado, ele vai começar a entender que a sua presença, a presença dessa pessoa, mais a presença de um xixi ou de um cocô, gera nele uma bronca ou uma punição, gera uma coisa ruim, uma coisa que ele não quer. Então, na maioria das vezes, quando você começa a aplicar broncas ou punições no seu cão por ele ter feito um xixi ou um cocô fora do lugar, ele começa, sim, isso na maioria dos casos, a querer não fazer xixi ou cocô próximo de você. Por quê? Porque na cabeça dele ele criou que uma pessoa, você, mais um xixi ou um cocô, gera uma situação desagradável que ele não gosta. Então ele vai começar a evitar fazer isso na sua frente, que é o que acontece com a punição despersonalizada. Quando você não está, ele não pode fazer algumas coisas, mas quando você está, ele vai fazer da mesma forma. Então não vai funcionar nessa situação. Quando o seu cão faz alguma coisa que você não quer que ele faça, por exemplo, puxar a guia, ele vai puxar a guia. Por algum motivo ele está puxando a guia, é isso que é importante você entender. Independente de qual seja o motivo, e são muitos, para o seu cão puxar a guia no passeio e ficar aquela coisa desesperada, correndo para lá e para cá, ele está puxando a guia. Quando você puxa ele de volta, ou você dá uma bronca nele, que seja para ele parar de ficar puxando a guia, você não necessariamente supriu aquela necessidade que ele estava de fazer aquilo. E pode ser um estresse ou uma energia exagerada que ele estava, uma alegria descontrolada. Existem várias situações para o seu cão puxar. Mas se você não ensinar para ele que ele precisa andar tranquilo ou ele tem que andar do seu lado, ele não vai aprender isso. E aquela emoção que ele estava precisando descarregar de alguma forma, ele vai descarregar de alguma outra forma. Porque ele entendeu que na sua presença, puxar a guia gera uma situação ruim para ele. Só que não supriu uma necessidade que ele tinha de interagir, ou de ir para frente e andar, ou de pular. Não supriu essa necessidade. E aí ele vai substituir o comportamento que ele estava fazendo, que era um comportamento de puxar a guia, que quando não está na sua presença ele não puxa mais, porque você já deu broncas, já deu punições nele, mas não ensinou o que ele precisava fazer. Ele vai começar a direcionar essa ansiedade, essa energia, essa alegria para um outro comportamento. Ou ele vai começar a latir demais, ou ele vai começar a pular demais, ou ele vai começar a rodar em volta de você. Não importa o que aconteça. Ele não vai mais puxar a guia, mas ele vai continuar com aquela necessidade não suprida. Entenda sempre isso. Você dar bronca no seu cão ou aplicar uma punição, você não está mostrando para ele o que ele precisa fazer. Então aquela emoção, aquela necessidade que ele estava no momento, ela vai continuar existindo. Ele só vai trocar o tipo de comportamento que ele faz. Quando o cão está em casa e fica roendo móveis, e aí você dá bronca, você põe punição, aí às vezes você faz uma punição despersonalizada, você joga uma pimenta naquele lugar ali, ou qualquer outra coisa, um sprayzinho de não pode, existem esses sprayzinhos. E aí o seu cão teve uma punição personalizada com aquilo, mas
a necessidade que ele tinha de roer alguma coisa, seja para aliviar, seja porque o dente está coçando, ele não vai ter suprida. Então ele vai fazer o quê? Ele vai modificar o comportamento para alguma outra coisa. Ele vai parar de roer o seu móvel, mas ele vai começar a fazer outras coisas, de repente roer outras coisas, ou comer um cocô. Existem situações, ele está com uma necessidade que a gente não sabe qual é, para poder estar fazendo aquele comportamento, mas que você não supriu. Você simplesmente falou para ele não. Você deu uma bronca, você aplicou uma punição nele por ele estar fazendo aquilo. Só que a emoção e a necessidade que ele tinha de fazer aquilo não foi suprida. Então a bronca e as punições elas vão levar o seu cão a mudar o foco do comportamento, mas não necessariamente vão suprir aquilo que ele precisa que você faça por ele. Entenda que sempre que o seu cão está fazendo alguma coisa que você não quer, é porque ele está necessitando de alguma coisa e você não está dando. Então ele vai buscar alternativas para fazer alguma coisa. E o fato simplesmente de você dar uma bronca ou aplicar uma punição nele, não vai mostrar ou não vai substituir aquela necessidade de suprir aquela emoção que ele estava sentindo naquele momento. A gente aplica punição e broncas porque visivelmente elas acontecem mais rápidos. Acontecem mais rápido. Agora tem um monte aqui, eu não vou explicar todas, mas você falou um não. Na hora que você falou um não, e aí você usou uma voz mais forte, uma voz mais alta, ele simplesmente parou. Então você viu instantaneamente que aquilo que você fez funcionou, mas funcionou na sua ótica de visão, naquilo que você queria que acontecesse. Na ótica de visão do cão, não necessariamente ela funcionou, porque ele estava fazendo aquilo por uma necessidade que ele estava apresentando naquele momento. E aí ele parou de fazer porque você disse não, e aí você acha que está resolvida a situação e deu certo você utilizar o não. As punições é a mesma coisa. Você bate no seu cão, assim que você larga ele, ele corre. E aí você fala, pô, deu certo. Era exatamente isso que eu queria, que ele aprendesse. Aprendesse o quê? Aprendesse que quando está próximo de você pode bater nele, você pode machucá-lo de alguma forma, seja física ou psicologicamente. Você precisa ensinar o seu cão. Não adianta ficar aplicando broncas e broncas só porque elas visivelmente são mais rápidas, elas se resolvem mais rápido. Quando você precisa ensinar o seu cão, é um processo de aprendizado. A gente não exige que os nossos filhos, e aí vamos falar de crianças, não sei porque eu faço isso, que a gente não exige que as crianças aprendam a falar as palavras de uma hora para outra. A gente não exige que elas, de uma hora para outra, falem, exatamente, meu pai, estou aqui, ou minha mãe, estou agora querendo comer um frango desfiado com vegetais. Não, o papá está o suficiente para nós. Então a gente sabe que existe um processo de aprendizado. Só que com os cães, às vezes a gente renega esse processo para eles. A gente fica focando em situações rápidas. A gente quer soluções rápidas. Meu cão está comendo cocô, o que eu tenho que fazer? Tira o cocô dali. Quando ele fizer cocô, tira o cocô dali. Você resolveu a situação, não resolveu de forma rápida? Mas você ensinou o seu cão? Você entendeu o que vinha por trás disso? Por que ele estava fazendo aquilo? Não. Então, a punição e a bronca, elas dão resultado rápido que agrada a você, mas que para o seu cão, na ótica do seu cão, não resolveu nada, não ensinou nada a ele. Então, é importante que você sempre perceba o seu papel nessa situação. Você dar broncas, você aplicar punições, elas vão servir para poder atender suas necessidades. Aquilo que você quer no momento, que você quer que seu cão pare, e aí você joga para fora todas aquelas emoções que você estava em cima dele. E aí é indiferente você aplicar uma bronca falando com seu cão, porque ele não entende o que você está dizendo, mas sim ele vai interpretar o seu corpo, o seu tom de voz, as suas expressões faciais. Isso sim o seu cão entende, porque ela é genérica para a maioria das espécies, das expressões corporais que a gente tem. A gente não utiliza muito, porque a gente fala, a gente tem o dom da fala, então a gente se comunica através de fala. Mas isso não quer dizer que o nosso corpo não fale, o nosso corpo fala muito. E quando se trata de broncas, é o corpo que está falando com o seu cão. É essa relação que ele vai criar, não necessariamente com o que você está falando. Experimenta, por exemplo, não precisa nem experimentar, imagina na sua cabeça
você chegar para receber o seu cão, e aí o seu cão tá tranquilo, numa boa ali, te esperando, aí ele abana o rabinho para vir para você, super calmo, nada de excitação, exatamente o que você quer que ele faça. Só que aí você começa a falar com ele coisas legais, por exemplo, só que com um tom de voz mais alto, com uma expressão mais carregada, e aí você chega para ele e fala assim: nossa, que bonitinho que você é, hein? Nossa, fazendo exatamente o que eu quero, hein? Você já pode imaginar, né, o que eu tô querendo dizer. A sua expressão corporal disse muito mais do que o que você estava falando de verdade. Então, não necessariamente ele está entendendo, ele não está entendendo o que você está falando. Ele está compreendendo o que o seu corpo está dizendo para ele. E o contrário é da mesma forma. Você pode dar muita bronca no seu cão, mas falando de uma forma fofa com ele. Ai, que coisa mais horrível que você fez! Como eu odeio o que você está fazendo! Você pode imaginar como é que o seu cão reagiu nessa situação. Ele entendeu exatamente que ele precisava fazer aquilo que você estava gostando daquilo. Porém, nas duas situações, você não ensinou nada para o seu cão. Entenda o seu papel nessa relacionamento. É você ensinar para o seu cão o que precisa ser feito, suprir a necessidade que ele está apresentando naquela hora e esquecer um pouco que aquilo talvez te deixou com raiva ou te deixou bravo porque ele estava fazendo uma coisa que te desagradava e, na verdade, você tem que entender o porquê ele estava fazendo aquilo. O que gerou ele a fazer aquilo? O que está faltando eu mostrar para ele ou eu entregar para ele como necessidade básica de alimentação, de atividade física, de atividade social, né? Aquela coisa da comunidade, o cão está sempre presente. Está faltando alguma coisa aí que é o seu papel oferecer, ou pelo menos procurar entender o que é. Dentro desse cenário, você vai perceber que não cabe uma bronca, não cabe uma punição, porque tudo isso não vai estar mostrando para o seu cão o que ele precisa fazer de verdade. Eles vão estar evitando que o seu cão faça aquilo necessariamente e na sua presença ou não na sua presença quando é despersonalizado, mas ele não ensina como o seu cão precisa suprir aquela necessidade que ele está apresentando. Você precisa fazer um relatório das coisas que você faz com o seu cão para perceber se você está atendendo às necessidades básicas dele. Se você está dando atividades físicas suficientes para ele, se você está dando atividades sociais de acordo com a idade dele ou de acordo com o tamanho dele, se você está alimentando ele corretamente, se ele está tendo descanso suficiente, se você está permitindo que ele tenha a individualidade dele suprida, é isso que você tem que observar quando o seu cão estiver fazendo uma coisa que você não gosta. A punição e a bronca, ela serve sempre para corrigir. E a gente acaba caindo nesse abismo da correção. A gente não pensa em trabalhar uma prevenção e a gente começa a atuar sempre na correção dos problemas. Porque é cômodo você ficar aqui, esperar que o seu cão apresente um comportamento, para aí sim você pegar e dar uma bronca, aplicar uma punição, ou a partir daí você começar a querer entender o que está acontecendo e o porquê dele estar fazendo aquilo. A partir do momento que você entende que o seu papel nessa relacionamento é esse, de compreender e perceber o que está faltando para o seu cão, você percebe que não existe mais a necessidade ou não há motivos para você dar uma bronca no seu cão somente para suprir uma necessidade sua, uma satisfação pessoal sua. Você vai sim procurar entender o que está gerando aquilo e por quê, e o que está faltando você dar para o seu cão. A partir daí você começa a, na verdade, mimar mais o seu cão, você começa a dar mais coisas para ele, a fazer mais atividades com ele, para que essas situações que você não quer, elas não se repitam. Elas só existem porque o cão está necessitado de alguma coisa que você não está dando para ele. Então busque entender o que o seu cão precisa, escolha uma forma de comunicação que evite punições, evite broncas, que realmente recompense o seu cão por ele fazer as coisas certas, seja o responsável por isso, de criar uma situação saudável com o seu cão.